Olá, meu nome é Edson Ferreira da Silva, sou advogado, administrador hospitalar há mais de 35 anos. Tenho reforçado algumas trocas de ideias referentes à administração hospitalar que possa interessar não só o gestor, mas também as equipes multidisciplinares. Não deixe de deixar aqui o seu like e compartilhar o nosso canal. Hoje vamos falar um pouco sobre os desafios na área de saúde. Quando falamos efetivamente das questões de saúde nesse país, a primeira coisa que se vem em tona é a questão do custeio. Um país continental como o Brasil demonstra uma certa preocupação, tendo em vista que R$ 3,83 ao dia, este é o valor per capita que o governo utiliza em seus 3 níveis de gestão, federal, estadual e municipal, para cobrir as despesas com saúde dos mais de 210 milhões de brasileiros. Esse é o resultado de uma análise detalhada das informações mais recentes disponíveis relativas às contas públicas do segmento em 2019, obviamente não levando-se em conta as questões de 2020 e 2021, haja vista as questões pandêmicas e todos os investimentos que tiveram que ser realizados diante do Covid-19. Segundo o cálculo do Conselho Federal de Medicina, a partir de dados oficiais, naquele ano, o gasto por habitante com saúde em todo o país foi de R$ 1.398,53. Não obstante isso, devemos imaginar que a análise mostra que países ricos gastam quase 10 vezes mais que o Brasil em saúde. Vejamos essa planilha. Essa planilha, organizada pela própria Organização Mundial de Saúde, demonstra os gastos per capita a nível do setor público e do setor privado. Verificamos no Reino Unido, por exemplo, que se gasta 3.064 dólares, na França 3.376 dólares, na Espanha 1.770 dólares, no Canadá 3.505 dólares, aqui do lado, na Argentina, 959 dólares e o Brasil 389 dólares. Essas questões de custeio também devem ser encaradas com os grandes desafios que ocorrem na administração hospitalar. Quando verificamos esses processos, ao iniciarmos, já imaginamos quais são as suas complexidades do próprio sistema de saúde. Iniciando-se pelos levantamentos epidemiológicos realizados pelos programas de saúde da família, posteriormente encaminhados aos postos de saúde para plena atenção primária, posteriormente encaminhados aos ambulatórios de especialidade, seja ele AMA municipal, AME estadual ou UPA federal, posteriormente aos hospitais e, dependendo da sua alta complexidade, aos hospitais de ensino. Não só isso, devemos também avaliar os desafios a nível organizacional. Sabemos que todo o processo hoje de assistência médica, ele é totalmente informatizado. Os dados hoje requerem uma tecnologia importante, não só quanto à sua guarda, quanto à sua utilização. A avaliação de custos para a sobrevivência do equipamento, ela tem que ser avaliada de uma maneira complexa e diante de todos os processos de custos e complexidade no atendimento na saúde. Não podemos deixar de forma alguma de que as qualificações para o atendimento do paciente em si dependem de políticas de suprimentos adequadas, e essas políticas de suprimentos, aliadas à avaliação de custos com os processos informatizados, vão obter uma análise da sociedade através dos próprios serviços de atendimento ao paciente, o famoso SAC, e esses, por sinal, vão dar origem aí a indicadores de desempenho, seja estes para a área privada, seja esse para a análise do próprio governo com o desempenho dos seus equipamentos de saúde. Também devemos avaliar os desafios na área de recursos humanos. Temos hoje uma quantidade enorme de rotatividade de mão de obra. Existem determinadas situações que o profissional se desliga de uma empresa para trabalhar em uma outra atividade ou até mesmo em um outro hospital do outro lado da rua. A competitividade de remuneração entre os profissionais é grande. É importante também, dentro desse desafio, não deixar em conta de que é necessária a capacitação dos colaboradores. As regras e treinamentos são fundamentais.
E, obviamente, todos os fluxos e normas dentro do hospital perduram durante 30 dias. Após 30 dias, devemos reiniciar todo o processo. A ausência de especialização em determinadas áreas também é um novo desafio. Nós encontramos isso na área de medicina, que já existem algumas dificuldades na área de pediatria. Especializações na área de enfermagem, seja na área de de emergência, na área intensiva, na área de desafios voltados ao processo de hemodiálise e assim sucessivamente. Não devemos deixar de perceber que os hospitais também, diante das novas reformas trabalhistas, alinham as atividades com terceiros dentro do seu ambiente. Haja vista as atividades fim e meio que podem ser terceirizadas, e há uma importante avaliação com relação à gestão desses recursos internos e externos. Devemos avaliar as questões da área tecnológica. A introdução de novos sistemas de diagnóstico, seja eles na análise clínica ou seja nas questões de diagnóstico por imagem, são hoje uma verdade. Os equipamentos são sistematicamente ligados uns aos outros. Os sistemas são interligados, o prontuário eletrônico, controle de suprimento, a própria gestão de recursos humanos através de sua folha de pagamento. É importante avaliar que a sofisticação tecnológica incrementa vários equipamentos de alta complexidade, de alta tecnologia, necessário para que haja um processo de calibragem de equipamentos e manutenções periódicas através da engenharia clínica. Não podemos deixar de forma alguma avaliar que essa tecnologia vem avançando com o processo de robotização em procedimentos médicos. A inteligência artificial hoje denota uma participação importante na caracterização de todos os processos e fluxos para a sistematização da área de saúde. Devemos também avaliar as questões na área trabalhista. Os desafios hoje pertinentes às convenções coletivas e os acordos coletivos implicam uma análise importante das cláusulas sociais e econômicas para poder inibir, de qualquer forma, qualquer tipo de passivo trabalhista. Há exigências com relação à inclusão de cota de deficiente, a famosa lei de cotas, e hoje boa parte dos hospitais não consegue cumprir essa lei de cotas nas áreas técnicas. Pode sim cumprir nas áreas de apoio, na área administrativa, mas principalmente na área de enfermagem, que é um contingente de aproximadamente de 60%, não tem profissionais que possam cumprir essas exigências legais. As exigências de saúde ocupacional, com o advento da NR1, das questões que envolvem a gestão de saúde ocupacional, as obrigações, todas elas exigências efetivas com relação à NR32, são hoje fatos e atos importantes para a gestão. Não podemos imaginar e deixar de considerar que existe hoje uma necessidade muito grande de prevenir acidentes de trabalho, haja vista que os acidentes com materiais perfurocortantes superam hoje muitas vezes os graus de acidentes da área da construção civil. Temos aí a NR1, que engloba todos os programas de riscos ocupacionais para que possa haver uma gestão adequada de princípios de responsabilidade com a segurança e a saúde do trabalhador. E não podemos deixar de também destacar a sistematização das escriturações fiscais, seja ela na área da Receita Federal, previdenciária ou trabalhista, através do e-social, cujos sistemas, além dos avanços tecnológicos, percebe-se algumas exigências importantes para que sejam feitos lançamentos adequados para inibir qualquer tipo de fiscalização ou penalidade administrativa. Não podemos deixar de destacar as questões de desafios na área do direito civil. O Código de Defesa do Consumidor hoje propicia uma avaliação contundente para se resguardar todos os direitos do paciente e daqueles que os acompanham, dando a possibilidade, inclusive, de reverter em ações de indenizações, reparo de danos e outras peculiaridades importantes de ressarcimento de eventuais prejuízos. Os contratos de prestação de serviços são hoje objeto de uma instrumentalização de um acordo de vontades muito bem pactuado para que possa inibir de qualquer sorte qualquer tipo de prejuízo às partes. Há de se haver, dentro desse compromisso, as questões de responsabilidade solidária. Óbvio que todos os processos contratualizados, sejam eles em defesa do consumidor ou seja eles de acordo com o atendimento, requerem uma atenção para inibir as questões de responsabilidade solidária.
E óbvio, agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, requer um cuidado importante com todos os processos de arquivamento dos dados, sejam eles dos próprios funcionários, seja dos pacientes ou outras informações que, na realidade, são preconizadas já há algum tempo, respaldo para o atendimento do paciente. Os desafios na área do direito penal, podemos destacar a importância hoje que tem que se identificar na questão da segurança patrimonial, os fatos de que não podemos deixar de forma alguma de averiguar os processos de atribuições do que seja um controlador de acesso e a vigilância. Não podemos deixar de imaginar que existem hoje responsabilidades importantes quando do atendimento de determinados delinquentes e que muitas vezes as escoltas deixam esses pacientes para que possam ser respaldados no atendimento com sérias dificuldades para o atendimento. A invasão de hospitais para resgate de pacientes é uma outra situação importante. O fato de que os nossos profissionais, eles ainda não estão preparados para quando da apreensão de drogas e armas, o que fazer, como anotar, como respaldar esse processo. Os rolos de pertence de paciente, haja vista que em determinados momentos esse paciente vem sozinho, portando objetos de valores, cartões de crédito, valores pecuniários, que devem ser arrolados para posterior devolução, sob pena de responsabilidade da entidade. E não podemos deixar de observar que a grande preocupação hoje é com relação à evasão do hospital nos atendimentos geriátricos, no atendimento de área pediátrica. As questões que envolvem o desafio no meio ambiente estão ligadas a todos os processos de gestão de recursos hídricos, tanto os resíduos infecto-contagiosos, resíduos comuns, ao processo de reciclagem e também a questão da otimização da energia elétrica diante da avaliação de demanda, a questão das licenças ambientais diante do fato de contaminação de esgoto com riscos químicos ou até mesmo o fato de usar produtos inadequados que possam repercutir situações impróprias para a própria sustentabilidade. As questões do consumo de água e energia são fatores importantes hoje da avaliação de desempenho das entidades no que se refere ao compromisso com o meio ambiente. Não podemos deixar, de forma alguma, de imaginar que a própria sociedade brasileira propõe aí inúmeros desafios. A proporção de pessoas com mais de 60 anos passará dos atuais 10% para 30% da população em 2050. A população evolui onde serão 64 milhões de doses, ante a 19 milhões atuais. Os gastos com idosos equivalem 6 vezes às despesas com crianças no Brasil. O avanço da medicina e equipamentos de alta tecnologia aumenta custos, mas deve-se gastar com qualidade para a sobrevivência das unidades de saúde. O Código Civil brasileiro já nos mostra que os gestores eles devem assumir esse pacto de responsabilidade pela sua atuação profissional, até porque o próprio artigo 927 do Código Civil diz que aquele que por ato ilícito causar dano a outro fica obrigado a repará-lo, independentemente de culpa. Haverá a obrigação de reparar o dano independente da culpa, negligência, imprudência. Todos esses aspectos fazem com que nós tenhamos uma realidade das empresas diante da atualidade que é muito diferente das empresas administradas no passado. Inclui nesse contexto os prestadores de serviços de saúde. O surgimento de várias inovações tecnológicas e com o próprio desenvolvimento intelectual do homem é necessário muito mais do que intuição e percepção de oportunidades. A administração necessita de um amplo conhecimento e a aplicação correta dos princípios técnicos com a necessidade de combinar os meios e objetivos com eficiência e resultados. Não podemos deixar aqui de deixar à disposição dos senhores o nosso canal Estudo, Enfoque e Saúde, para que você possa se inscrever, dar aí o seu like, compartilhar esse processo, para que nós possamos estar ajudando ou até mesmo auxiliando para determinadas situações que, diante da nossa experiência, possa contribuir para a evolução da gestão hospitalar. Escreva para nós, estamos à sua disposição, dredson@estudofoquesaude.com.br. Não deixe de acompanhar os nossos próximos programas, que estarão relacionados a temas importantes para a área de administração de saúde. Um grande abraço.